Olá, muito boa noite. Segunda-feira, 27 de janeiro. Veja os destaques de hoje no segunda edição. Triplo homicídio no trânsito. Acidente termina em tragédia na zona sul de Porto Alegre. Ex-militar usa pistola para matar pai, mãe e um dos filhos do casal. O outro filho de 8 anos escapou da morte. Veículo do atirador foi encontrado nesta tarde. 7 anos e uma noite sem fim. Incêndio da Boate Kiss completa mais um ano sem julgamento dos réus. Famílias das 242 vítimas estão mobilizadas em Santa Maria. União para valorizar a vida. Solidariedade para quem ensina. Parcelamento dos salários deixa professores em situação crítica no estado. Alguns estão com dificuldades até para se alimentar. Uma campanha foi criada para ajudar os educadores. De olho no pacote, a Assembleia Legislativa aprova a convocação extraordinária dos deputados. A votação das medidas de ajuste fiscal do governo pode começar amanhã. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Vem com a gente. E nós abrimos a segunda edição falando de um grave acidente que aconteceu agora há pouco. Na área central aqui de Porto Alegre, um motociclista não resistiu a essa colisão. Os detalhes direto da redação. André Rosseto, boa noite, André. Boa noite, Chamalho. Boa noite a todos. Estamos vendo as imagens aí do acidente. A vítima, Davi Gomes Ferrari, de 48 anos, morreu na hora. Os agentes de trânsito acreditam que o capacete estava solto, porque o objeto foi parar 30 metros da moto, embaixo do ônibus da linha Viamão, Chamalho. A moto tinha placas de Nova Santa Rita. 2 linhas de ônibus foram desviadas, T1 e 178. O acidente aconteceu na rua Antônio Glinger Filho. As causas do acidente vão ser investigadas. Agora, Andrei, ali é uma região que você conhece bastante também. A gente passa muitas vezes ali com as equipes de reportagem. É uma curva ali do Largo dos Açorianos bastante sinuosa. Precisa ter muita atenção ao fazer a conversão nessa curva, mas o que chama atenção é a possibilidade do capacete estar sem a fivela de segurança, né, André? Essa é uma regra básica de segurança. A EPTC, a nossa empresa que cuida do trânsito aqui, sempre afirma isso, que é preciso ter cuidado com o equipamento de segurança. Claro que a gente vai apurar isso, a EPTC também, as causas do acidente vão ser investigadas, mas há indícios de que o capacete estava solto, sim. Tá certo. Obrigado, André. Daqui a pouquinho a gente volta a falar contigo direto da redação. Agora toda a tua atenção, a sua atenção para essa história chocante, daquelas brutalidades que a gente parece que custa acreditar, mas são verdadeiras, são reais. 3 pessoas da mesma família foram vítimas de um rapaz, um jovem de 24 anos. Sabe onde isso aconteceu? No trânsito. E tudo sob o olhar, sob os olhos de uma criança de apenas 8 anos que escapou da morte. Solta aí. Para a família, faltam palavras que justifiquem tamanha violência. Simplesmente, meu amigo, foi uma batida de carro, o cara puxou do revólver, matou meu neto com 20 anos, matou a minha filha. Não consigo nem falar. O crime aconteceu no domingo à tarde, nesta estrada na zona sul de Porto Alegre. Rafael Zanetti Silva, de 46 anos, e a família voltavam de um aniversário quando o comerciante bateu o carro na lateral de outro veículo. Houve uma primeira discussão e depois Rafael seguiu viagem de volta para casa. Mas a família foi seguida. O atirador desceu do carro armado com uma pistola e começou a disparar contra as vítimas, que não tiveram chance de defesa. Infelizmente, a discussão acabou ficando mais agressiva e esse rapaz acabou cometendo esse ato, horrível,
né, de executar essas 3 vítimas. Rafael, a esposa, Fabiana Inocente Silva, de 44 anos, e um dos filhos, Gabriel Inocente Silva, de 20 anos, foram atingidos na cabeça e no pescoço. Rafael e Fabiana morreram na hora. Gabriel chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A família trabalhava com o comércio de carros. No veículo também estavam outro filho do casal, de 8 anos, e a namorada do jovem assassinado, de 18 anos, que presenciaram toda a cena. Nenhum dos dois se feriu. Agentes encontraram 6 cápsulas de pistola 9mm no local do crime. O autor é Jonathan Bittencourt Vidalete, de 24 anos. O jovem estava com a mãe no carro na hora dos assassinatos. Segundo a polícia, o suspeito passou a demonstrar interesse por armas depois que o mercado da família foi assaltado 3 anos atrás. Esse fato ocorrido no passado com a família possa ter realmente motivado ao início ao contato com armamento. E isso possa, de certa forma, ter trazido também esse teor de agressividade para esse rapaz que cometeu esses atos. Na casa do atirador, policiais apreenderam uma pistola registrada no nome da mãe dele e um revólver calibre 38. O carro foi localizado na tarde desta segunda-feira na estrada Armando Inácio da Silveira, a pouco mais de 2 quilômetros de onde ocorreu o crime. A justiça decretou a prisão temporária do suspeito, que segue foragido. Prisão temporária. A polícia pediu a prisão preventiva. A justiça negou a preventiva, mas deferiu a temporária. Vocês percebem a banalidade em que a vida se transformou nesse episódio? Arma sem registro. Esse rapaz aí, ó, tá foragido, gente. Atenção, porque ele está foragido. Vocês percebam aí a foto. Tivemos acesso junto a fontes da Justiça e também a fontes da Polícia Civil. A Polícia Civil, por força da Lei de Abuso de Autoridade, não confirma de forma oficial, mas nós aqui do SBT assumimos aí a origem dessa informação e também dessa imagem. Jonathan Bittencourt Vidalete, 24 anos, um rapaz sem antecedentes, ex-militar e que, num piscar de olhos, se transformou num assassino frio, num assassino, olha, eu diria preciso, pela característica do crime. O delegado também ali disse, tiros na região da cabeça, na região do peito. Isso aí é muito característico de quem faz treinamento, de quem tem aí a familiaridade, o manuseio com armas. Já havia sido militar, passou pelo exército, agora usava uma arma sem registro. E vocês percebem como uma briga de trânsito, um esbarrão, uma batida. Houve perseguição, os nervos foram aumentando, né? A flor da pele, aquela discussão. Na primeira oportunidade não houve um acordo. E aí o Jonathan, esse aí da foto, passou a perseguir a família e literalmente acabou com uma família. O Rafael, a Fabiana, o Gabriel. O Gabriel ainda lutou pela vida. Agora o irmão dele de 8 anos e também a namorada do Gabriel estavam nesse carro branco. Esse carro branco que aparece aí, ó. O carro branco que aparece aqui nas imagens. Tiveram aí, literalmente, um filme de terror na frente deles. Um filme de terror na frente deles. Aí o delegado tenta levantar o histórico, eles já passaram por assaltos, uma família já traumatizada, mas uma família comum. O que mais chama a atenção é isso. Comerciantes, classe média, situação financeira razoável e, de repente, se transforma num assassino frio. Está foragido. Se você tiver alguma informação, ligue para a polícia, o Disque Denúncia 181, Jonathan Bittencourt Vidalete, 24 anos. Vocês lembram do homem que quebrou os vidros do estabelecimento onde a ex-mulher trabalha, lá no Vale do Taquari? Pois ele foi preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas. Esse homem aí que aparece nas imagens, 57 anos, já havia ameaçado invadir o restaurante com um carro e, em outra oportunidade, chegou a tocar fogo no estabelecimento. Na última ação, justamente a que foi flagrada pelas câmeras, pegou uma marreta, um martelo e começou a quebrar as vidraças. 11 vidraças foram quebradas aí justamente para tentar intimidar a ex-companheira. Um prejuízo de quase R$2.000. O caso aconteceu na semana passada. Mostramos aqui com exclusividade essa quebra da medida protetiva lá no Vale do Taquari.
E a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul completa hoje 7 anos. 242 pessoas perderam a vida no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. E ao vivo, a gente vai para lá agora, para a cidade do centro do estado, conversar com a repórter Bruna Tasqueto sobre mais uma data sem o julgamento dos réus. Boa noite, Bruna. Oi, Chemali, boa noite para ti, boa noite para o pessoal que está em casa. A gente está aqui na Praça Aldeia Marinho, bem no centro de Santa Maria, onde tem bastante gente para as homenagens desses 7 anos. Familiares de vítimas, amigos e presentes estão reunidos aqui. A programação atrasou um pouquinho, começou em instantes. Neste momento, os sobreviventes estão fazendo uma roda de conversa, relatando um pouquinho sobre como lidaram com essa situação, como enfrentam ainda, toda essa tragédia. Estou falando sobre saúde mental, que foi o tema de uma campanha promovida por 6 sobreviventes e também por voluntários, para marcar esses 7 anos, esse janeiro branco, como a campanha é chamada. Em seguida, vai ter uma palestra com o porta-voz do Centro de Valorização da Vida aqui de Santa Maria, para falar sobre como foi o acompanhamento com os familiares ao longo desses 7 anos e sobre o trabalho do CVV aqui na cidade. Depois tem uma outra palestra com o escritor Fabrício Cartunejar e depois um momento de reflexão, de oração, um momento musical. Mas as homenagens começaram ainda ontem com uma vigília em frente ao prédio da Boate Chemali. Lembrando que o julgamento de 3 dos 4 réus foi marcado para o dia 16 de março. Tá certo. Obrigado, Bruna, pelas informações. Um bom trabalho a toda a equipe aí. Uma semana muito marcante quando a gente fala de Boate Kiss, de Santa Maria. E é preciso realmente a mídia não esquecer desse assunto. Fique agora com um recado que a FAB da EVT tem para você. Você aí de casa quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos nesse início de 2020? Se você comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria no 3391-3852 ou mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e também empréstimos. Mas tem que ligar agora, olha aqui na tela, 3391-3852 ou mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Olha, como filho de professor, eu jamais pensei que eu fosse noticiar um fato como esses que eu vou trazer agora aqui no Segunda Edição. Muitos professores da rede pública de ensino estão precisando de ajuda, devido ao parcelamento de salários e também o corte do ponto por causa da greve. Eles estão com dificuldades até para se alimentar. Por isso foi criada uma campanha solidária. Solta na tela do Segunda Edição. Eu vi professores chorando no banco porque tentavam buscar o seu 13º e o banco negava a eles o direito. Aposentada pelo Estado desde 1998, a professora lecionava no magistério. Eu tenho vergonha das minhas alunas, porque elas entraram no magistério de cabeça e hoje elas estão sofrendo tanto quanto eu. Em função do parcelamento dos salários, somado ao corte do ponto por causa da greve, muitos não estão recebendo o suficiente para se manter. Comovida com a situação dos colegas, Marilene decidiu procurar o Sindicato dos Professores do Estado para ajudar. Fez uma doação de R$100. Eu acho que qualquer doação é bem-vinda a quem necessita. Em dezembro do ano passado, os professores fizeram um pedágio solidário na Esquina Democrática, na capital, arrecadando alimentos para os colegas mais necessitados. Conforme o CEPERS, desde o último reajuste, o poder de compra dos educadores gaúchos foi reduzido em mais de 1/3. Por isso, o sindicato lançou uma campanha para auxiliar quem não está recebendo integralmente o salário. Desde que a campanha foi lançada, no começo da semana, o sindicato já recebeu cerca de 80 pedidos de ajuda, de doação de cestas básicas. R$10 mil também foram arrecadados e esse valor será utilizado para a compra de mais alimentos. Quem necessitar, entre no site, preencha o formulário. Os nossos funcionários entram em contato com as pessoas e orientam onde buscá-la. Não se sabe o que vem pela frente. É a pergunta que fica no ar. Ainda sobre isso, amanhã,
Os deputados começam a votar o pacote de reforma do funcionalismo e quem traz as informações ao vivo, direto da Assembleia Legislativa, é a Giza Guerra. Boa noite, Giza. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, um dia aí que promete, o início, pelo menos, de uma grande movimentação aqui no estado, uma grande mobilização. E amanhã, então, esses 7 projetos que alteram carreiras e também a previdência do estado é que começam a ser votados. Desde cedo, hoje, já teve muita mobilização aqui no entorno da Assembleia Legislativa e também do Palácio Piratini. Obviamente, os servidores aí muito descontentes com as propostas. Neste momento, o cenário é de calmaria. Toda a estrutura já montada para amanhã, muita gente inclusive com barracas aqui na Praça da Matriz, aguardando o início dessas votações. O novo plano de carreira do magistério e também as novas alíquotas de previdência dos militares são os pontos que ainda enfrentam maior resistência. A ordem de votação será definida na reunião de líderes da Assembleia que acontece amanhã de manhã. A proposta do magistério deve ser apreciada na quarta ou na quinta-feira, conforme então o andamento das sessões, e outros projetos mais polêmicos também que tratam da remuneração e também da previdência dos policiais militares e dos bombeiros ficam por último. O que a gente vê neste momento aqui, Chemali, é realmente toda a estrutura preparada já para os próximos dias que devem ser aí de embate político e de muita barulheira por aqui. Em frente ao Palácio Piratini já foram instalados também os gradis. Chemali. Tá certo. Obrigado, Giza, pelas informações. Um bom trabalho para toda a equipe. A semana promete ser decisiva aqui no Rio Grande do Sul. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, mais um caso de abandono de animais. Um cãozinho foi deixado em frente de uma casa em Canguçu, lá no sul do estado. A gente volta já já. Segunda edição de volta ao vivo para todo o nosso estado com flagrante. Uma câmera de segurança registrou mais uma pessoa sem coração abandonando um filhote de cachorro aqui no estado. Onde é que foi isso, Andrei? Chemali, as imagens mostram o que a gente está vendo aí quando o homem se aproxima da casa, disfarça e para no portão. Ele parece desenrolar uma camiseta e pegar o filhote. Ele aparece através da grade, colocando o cachorro para dentro do jardim e, em seguida, sai do local. O flagrante do abandono foi feito na madrugada do último domingo. Uma moradora toma conta do cachorrinho e ainda não sabe se vai ficar com o animal ou entregá-lo para adoção. Ele é de cor preta, tem cerca de 1 mês de vida e já consegue se alimentar sozinho. Qualquer informação sobre o tutor que abandonou o animal pode ser passada para a delegacia local. Abandono, a gente lembra, é crime ambiental e tem pena de detenção prevista de 3 meses a 1 ano e multa, Chemali. É crime, né? Abandono de animais é crime, né, Andrei? Exatamente. Tem multa e pena, né? 3 meses a 1 ano. A pessoa vai se incomodar. Tá certo. Obrigado, Andrei. Vamos falar da chuva? Olha só o temporal que caiu no início da tarde de hoje. Foi o bastante para causar transtornos na nossa cidade. Aqui na capital, caiu até granizo. Em Porto Alegre, a chuva começou no início da tarde. Foi registrada a queda de granizo. Na Cidade Baixa, choveu 35 milímetros, que corresponde a 1/3 da média do mês. Pontos de alagamentos foram registrados na zona norte da capital. Na cidade de Guaíba, várias ruas ficaram alagadas. Em uma das avenidas principais, os pedestres tiveram dificuldades devido ao acúmulo de água na pista. Esta passageira precisou molhar as pernas para sair do ônibus. Em Eldorado do Sul, choveu 36 milímetros em apenas 1 hora. Já no litoral norte, em Torres, além de chover 13 milímetros, ainda foi registrada queda de granizo. Imagens mostram o temporal chegando. E uma última informação aqui no Segunda Edição. Morreu, agora no final da tarde, o aluno de paraquedismo que sofreu um acidente nesse final de semana em Santa Rosa, André. Exatamente, Chemali. Marcos Vinícius Mota Severo, de 30 anos, morreu às 6:50 desta noite. Ele estava internado desde sábado, quando sofreu um acidente durante uma aula de paraquedismo. A gente está vendo nas imagens aí. O instrutor carioca Aguinaldo Luiz da Silva Lourenço, de 53 anos, morreu na hora. O acidente aconteceu na tarde de sábado, no aeroporto municipal de Santa Rosa. Segundo o organizador do evento, o paraquedas funcionou perfeitamente, mas eram necessários pelo menos 100 metros para realizar com segurança a manobra que o professor e o aluno tentavam fazer.
No entanto, o exercício foi realizado a apenas 20 metros do chão. A polícia instaurou um inquérito para apurar as causas do incidente. Tá certo. Obrigado, Andrei. Obrigado. Boa noite para ti, Andrei. Boa noite a todos. todos. E o Segunda Edição vai ficando por aqui. Fiquem agora com a imagem aqui do alto do Morro Santa Teresa. Uma ótima noite a todos. Amanhã a gente tá de volta.